Se você quer escrever um legado de história, você precisa ir até o fim. A Bíblia conta que esses homens estavam lá na consagração de Davi como rei de Israel. E aqui vai o primeiro ensinamento para todos nós aqui nessa noite. É que aqueles que te acompanham nas lutas também se deleitarão nos momentos de glória. É importante nós entendermos isso, que aqueles que estão junto com a gente na luta são aqueles que merecem viver, estar conosco no tempo das bênçãos, no tempo do crescimento, no tempo das vitórias, no tempo das conquistas. Isto por quê? Porque nós só podemos colher nossos frutos se ajudarmos a plantar. Quando a gente tem esse entendimento, você entende que Deus não se revela para aqueles que estão de passagem. Guarde bem esse ensinamento. Deus não se revela para aqueles que estão de passagem. Deus busca continuadores da sua obra. Deus busca pessoas que perseveram, pessoas que prossigam firmes para o seu alvo. Então, sendo assim, as grandes bênçãos são para pessoas perseverantes. Há um velho ditado que diz assim: um homem sozinho não ganha a guerra. Só que isto não se aplica a um cristão verdadeiro, porque mesmo debaixo das mais fortes provações, das mais extensas dificuldades, nós somos mais do que vencedores. Isso significa que não são as circunstâncias que nos tornam vencedores, mas é o sangue de Cristo sobre nós. As circunstâncias não ditam quem nós nos tornamos. As circunstâncias não dizem até onde nós podemos chegar. As circunstâncias não ditam o que nós podemos nos tornar. Mas é o sangue de Jesus que nos garante. É o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E existem algumas coisas que eu quero chamar, convocar vocês aqui nessa noite, sobre os valentes de Deus. Quem são esses valentes? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas escolhidas, que Deus escolhe para fazer a diferença nesse tempo? Existem algumas características que eu quero trazer para você aqui nessa noite. Primeiro, os valentes de Deus não se amedrontam diante do tamanho do inimigo. Entenda essa primeira verdade. Quanto maior a dificuldade, maior a bênção. Quanto maior o desafio, existem coisas maiores sempre atrás de grandes desafios. A Bíblia nos conta que Josebe-Basebete brandiu a sua lança contra 800 homens e os feriu. E eu entendo que quem enfrenta 800 homens venceu o pior inimigo. E qual é o pior inimigo? É o medo de tentar. Tudo aquilo que a gente não tenta, a gente deixou de conquistar. Tudo aquilo que a gente não tenta, a gente deixou de possuir.
Então o valente é aquele que não desiste diante das circunstâncias. Josebe deveria ser um homem que ele não ouvia o conselho dos covardes, o seu coração era confiante. E aqui vai o primeiro conselho para todos vocês aqui nessa noite: não escute o que as pessoas dizem a você, escute o que Deus diz. Às vezes as pessoas que você está trocando ideias não estão na mesma sintonia, não estão na mesma fé que você. E se nós ouvirmos as pessoas erradas, nós tomamos caminhos e decisões erradas. Quantas vezes você ouviu pessoas erradas e você deixou de conquistar, você deixou de romper, você deixou de vencer? Parem para pensar quantas coisas você deixou de conquistar simplesmente porque você ouviu as pessoas erradas. Então sempre ouça o que Deus diz. E o que Deus está dizendo? Ele está dizendo, lá em Isaías 43:13, agindo Deus, quem impedirá? Em João 11:40, a palavra diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, diz assim, que tudo é possível ao que crê. Então nós devemos tentar pela fé, senão nós seremos eternos perdedores. Senão a gente não avança, a gente não cresce, a gente não rompe. Sabe, meus amados, eu na velhice, eu não quero me arrepender de nunca ter tentado algo que Deus colocou no meu coração. A pior coisa, a pior derrota, é você chegar no final das coisas e você dizer assim: poxa vida, tantas coisas eu deixei de conquistar, simplesmente porque eu não tentei. Simplesmente porque eu não tive fé suficiente para dar o primeiro passo, para ir em direção daquilo que Deus estava me dizendo que eu podia conseguir. Existe uma legião, a Legião Francesa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a Legião Francesa é o exército mais elitizado do mundo. Nenhum exército é mais bem preparado do que a Legião Francesa. E o lema deles é o seguinte: eles dizem assim: se eu falhar, me engulam; se eu cair, me levantem; se eu desistir, me mate. Sabe o que eles estavam dizendo com esse lema? Que lá não existe lugar para covardes. No reino de Deus também não é diferente. Aqui não existe lugar para os que se escondem. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, a Bíblia diz, deve olhar para trás. Aquele que olha para trás, ele não é apto do reino de Deus. Então, se existe algo que nós devemos trazer ao nosso coração, é um espírito de coragem, é um espírito de ousadia. Então levante a tua mão, vamos fazer a primeira declaração, dizendo assim: Deus me dá um espírito de ousadia. Diga: me dá um espírito de coragem, para que eu consiga ir até o fim. Amém? Em segundo lugar, os valentes de Deus, eles são movidos por uma imensa persistência. A Bíblia nos conta que enquanto os filhos de Israel se retiravam, Eleazar se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar
pegada, grudou a sua mão a espada. Naquele dia, a Bíblia diz, Deus operou grande livramento. Eleazar lutou com tanta obstinação, Eleazar lutou com tanta vontade, que a espada ficou presa na sua mão. Quantas vezes nos momentos de luta, a primeira coisa que nós fazemos é largar a espada. A primeira coisa que nós fazemos é deixar de lutar. Mas a Bíblia está nos dizendo que os valentes se apegam à espada, eles não soltam de jeito nenhum. Acreditar no amanhã, no daqui a pouco, faz parte da fé, faz parte do perseverar na vida cristã. É como Paulo, ele nos diz, também podemos crer, ele diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportais. O que Paulo está nos dizendo aqui? Que os valentes de Deus são fiéis até o fim, na luta, nas batalhas da vida. Eles sabem que Deus conhece os seus limites. Então, se Deus conhece os seus limites, não existe batalha que você não possa suportar, não existe luta que você não possa suportar. Por mais ferrenha, por mais dificultosa que esteja a tua luta, existe um Deus que está no controle dessa luta. Existe um Deus que permitirá que as forças não se esvaiam de você. Existe um Deus que vai permitir o inimigo chegar até um certo limite. Esse limite não será ultrapassado. Quem sabe você está dizendo assim, pastor, eu estou numa luta tão ferrenha que eu não suporto mais. Fica tranquilo, meu irmão. Quando você não suportar mais, haverá livramento de Deus, haverá a bênção de Deus, haverá a intervenção de Deus, haverá o milagre de Deus. Então, se você está enfrentando luta, entenda que existe um Deus que permitirá que você vá até o seu limite, mas quando o seu limite já não puder ir além, haverá um Deus que fará por você aquilo que você não consegue fazer. Nós temos um Deus que luta as nossas guerras. Amém. Então levante a sua mão, fala a segunda verdade, diga assim: Deus é quem luta as minhas guerras. Diga: quando eu não suporto, Deus entra com providência e com livramento. Amém, Jesus. Você pode glorificar esse Deus que vem com providência e vem com livramento no momento que você não suporta mais? Você pode glorificar esse Deus que vem com aquele bálsamo no nosso coração, esse Deus que vem com aquele afago na nossa alma, e nós podemos sentir-se fortes, mesmo no meio da batalha, mesmo no meio das lutas. Em terceiro lugar, os valentes defendem aquilo que conquistaram. Compreenda, isso é importante. A Bíblia diz que onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o exército filisteu veio contra o povo se acovardou, fugiram, estavam amedrontados. Mas a Bíblia conta que um homem, quantos?
um homem chamado Samá, ele pôs-se no meio daquele terreno, e ele defendeu aquele terreno, ele defendeu o seu campo de lentilhas, e ele feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Olha só, foi ele quem defendeu, mas foi Deus que trouxe livramento. Ele defendeu, mas Deus que trouxe livramento. Samá, ele defendeu uma plantação de lentilhas que os filisteus invadiam. Quando todos fugiram, ele ficou. Isso significa que nos momentos de desespero e nos momentos de perdas, muitas vezes não fica ninguém do nosso lado, muitas vezes não fica ninguém com a gente, e aí a gente pensa: será que eu conquistei para entregar de mão beijada ao inimigo? Mas entenda que os valentes de Deus não são assim. O apóstolo Paulo, ele era preso de Jesus Cristo, mas ele não era preso do Império Romano. Ninguém detinha a sua obstinação, nem cadeias, nem naufrágios, nem intrigas, nem traições. Ele estava voltado para o alvo, que era Jesus Cristo. Os valentes de Deus, eles nunca se sentem ameaçados, eles não se sentem presos, eles não estão debaixo de nenhum regime imposto. Muitos se acovardam muitas vezes diante das suas conquistas, e pelas pressões, pelo medo, retrocedem, abandonam. Quantas pessoas estão deixando de romper e de vencer simplesmente porque se acovardaram? Olhe, Deus não precisa de muito. Deus só precisa que alguém se levante. Quem sabe você já conquistou muitas coisas, mas aí vem o inimigo, aí vem as lutas do inferno contra você, e muitas vezes você sente-se sozinho no meio da batalha. Você se sente enfraquecido. Ouça, meu irmão, quando você não tiver um braço de carne que te apoie, que te ajude, Deus enviará os seus exércitos para lutar com você. Deus enviará os anjos celestiais para lutar com você. E tenha certeza, Deus não precisa de muitos, Deus só precisa de um. Precisa de uma mãe que se levante, precisa de um pai que se levante, precisa de um filho que se levante. Quando um se levanta, o céu se levanta também. Deus ama aqueles que não se acovardam diante da batalha e que dizem: não vou retroceder, não vou voltar atrás, eu vou defender aquilo que Deus me deu. Como eu oro para que Deus levante pessoas que defendam a sua igreja. Como eu oro para que Deus levante pais que defendam as suas famílias. Como eu oro para que Deus levante pessoas que não se acovardem e não retrocedam por qualquer batalha que vem sobre a sua vida. Então vamos falar mais uma verdade. Levante a sua mão e diga assim: em nome de Jesus, eu vou me levantar. Diga: eu não tenho medo. Diga: eu vou continuar. Diga: eu não vou abrir mão daquilo que Deus já me entregou. Diga: Satanás, mais sorte. Diga: Satanás, não vou arredar o meu pé. Diga: maior. Diga: muito maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Amém. A gente sabe que diante das batalhas a gente fica temeroso, mas entenda que
o corajoso. Tem algum corajoso aqui? Quem é o corajoso? Sabe quem é o corajoso? O corajoso é o medroso que acabou de orar. Quem é o corajoso? É o medroso que acabou de orar. Quando a gente ora, Deus nos dá um espírito de vitória. Quando a gente ora, Deus nos dá um espírito de conquista. Quando a gente ora, a gente se fortalece. Volto a frisar: Samá defendeu, mas quem deu o livramento foi Deus. Samá foi quem se levantou, mas quem deu o livramento foi Deus. Deus só está esperando uma atitude de coragem da tua parte, para que Ele entregue a conquista na tua mão, para que você vença, para que você destrua todo aquele mal que está se levantando contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Em quarto lugar, os valentes de Deus fazem além das expectativas. A Bíblia nos diz assim: suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Agora notem, Belém estava sitiada pelos filisteus, e Davi sentiu um enorme desejo de beber da água daquele poço. Olhem, esses homens não precisavam ir, ninguém os obrigou a ir, ninguém pediu para que eles fossem, mas eles se reuniram e foram pegar água para Davi. Entenda algumas coisas: que os medíocres fazem o que lhes mandam, mas os heróis realizam os desejos do coração. Volto com esse entendimento: os medíocres só fazem aquilo que lhe mandam, mas os heróis, esses realizam os desejos do coração. Não existe apenas para fazer o que Deus manda, mas para agradar o seu coração. Agrada o coração do Senhor. Agrada o coração do Senhor. Se satisfaça no Senhor. O servo, a Bíblia diz, faz o que lhe mandam, mas o filho agrada o coração do Pai. O fato é que o valente de Deus não está acomodado com uma vida dentro das normas. Ele busca sempre mais. Os valentes de Deus são eternos, insatisfeitos com a atual realidade do ser humano. São reformadores naturais. A gente nasceu para fazer a diferença. Entenda isso, aceite isso como algo de Deus. Você nasceu para fazer a diferença no meio que você está. Você nasceu para fazer a diferença onde você trabalha. Você nasceu para fazer a diferença onde você estuda. Você nasceu para fazer a diferença aonde você mora. Você nasceu para fazer a diferença no meio da tua casa. Você nasceu para fazer a diferença no meio da tua igreja. Você é um reformador de Deus. Aonde você está, as coisas mudam. Aonde um valente de Deus se coloca, ali a transformação, ali a mudança, ali a crescimento, ali a rompimento. Olha para você se você é valente ou não. Olha o que está acontecendo ao seu redor. As coisas estão crescendo ao seu redor ou estão minguando? As coisas estão rompendo ou estão se secando? Basta você ver e enxergar. Porque aonde está um valente de Deus plantado, ali há transformação, ali há mudança. Em quinto lugar,
Os valentes de Deus não tomam para si a glória de Deus. Olha o que Davi falou para os seus homens: longe de mim, o Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não quis beber. Para os valentes de Deus, as necessidades deles não são maiores que as necessidades do reino. Então entenda, não podemos confundir o sucesso da causa que defendemos com a nossa vida. Quem manifesta a glória é Deus, e Ele não divide isso com ninguém. Não é só em alguns lugares que Deus opera, mas no coração de todo aquele que o busca. É nesse lugar que Deus faz grandes coisas. Em sexto lugar, os valentes de Deus fazem independentemente das recompensas. Olha o que diz a Bíblia: também Abisai alçou sua lança contra 300 e os feriu. Aí no versículo 20, também Benaia feriu 2 heróis de Moabe, matou um leão no tempo de neve. Versículo 21, matou um egípcio, homem de grande estatura. Abisai e Benai fizeram coisas dignas dos maiores valentes, mas não chegaram e não receberam mais por isso. Os valentes de Deus fazem as tarefas do reino sem se preocuparem com o tamanho das recompensas. Tem gente que só faz coisas se ele for recompensado, e nós estamos vivendo tempo de trocadilho, tempo de barganha, onde as pessoas só servem a Deus se forem servidos, só fazem para Deus se Deus fizer alguma coisa para elas. Olhem para o lado quantas coisas estão acontecendo. Olha os lugares aonde estão cada vez mais cheios, porque existe uma profecia, existe algo que estão te falando todos os dias de crescimento, de rompimento, mas os valentes de Deus não procuram recompensas. Deus, Ele não procura pessoas que se preocupem por receber, mas que se preocupem em se doar. O nosso reconhecimento deve ser em apenas 2 lugares. Quais são os lugares que nós devemos ser reconhecidos? No céu e no inferno. No céu nós devemos ser admirados pelos feitos, e no inferno nós devemos ser conhecido e temido pelas obras. Entenda isso, meus irmãos. Abisai e Benaia fizeram proezas, mas eles não chegaram lá. Deus conhece o nosso lugar, Ele é fiel e Ele é justo. Entenda que muitas pessoas fazem coisas para o reino apenas por recompensas, como reconhecimento, como fama, como renome, como até dinheiro, prosperidade, mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O fato é que a igreja precisa desesperadamente de valentes de Deus, gigantes que não se dobrem a nenhum outro Deus, a nenhuma outra obra, a nenhum outro propósito, a nenhum outro desejo. O reino de Deus é constituído de lutadores com sede de vitória, com vontade de fazer o melhor, obstinados. Os grandes heróis da fé não são necessariamente homens e mulheres que apareceram no decorrer da história. O reino também é feito de pessoas anônimas que o mundo não repara, mas Deus sabe quem são. Deus
Deus não nos chamou para sermos um sucesso, Deus nos chamou para nós sermos triunfantes. Existem grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que muitas vezes não estão nos púlpitos, não estão nas plataformas, não estão numa tribuna de televisão, não estão na internet, mas são pessoas anônimas que estão com os seus joelhos dobrados e estão bombardeando os céus com orações sinceras e poderosas, que mudam situações, que mudam famílias, que mudam ministérios. Quem sabe aqui neste lugar tem muitos anônimos que os homens não sabem, mas o céu te conhece. E entenda que esta é a maior recompensa, saber que nós somos reconhecidos pelos céus. Ele te conhece e Ele sabe do teu coração. Aleluias. Os valentes de Deus não são sempre pessoas bem-sucedidas, mas são pessoas corajosas, que estão dispostas a enfrentar a vida, apesar das suas dificuldades. A prosperidade não se limita apenas a coisas desta vida. Deus, Ele quer prosperar almas. Quem foi mais bem-sucedido do que Jesus nessa vida? Quem mais sofreu do que Jesus nessa vida? Pense, quem foi mais bem-sucedido que Jesus nessa vida? Quem sofreu mais do que Jesus nessa vida? Entenda que às vezes você vai ser de Deus e você vai estar no meio de lutas. Entenda que às vezes você vai ser de Deus e você vai estar no meio da dificuldade. Às vezes você vai ser de Deus e você vai estar no meio de batalhas que parecem intransponíveis, parecem insuperáveis. Às vezes você vai ser de Deus e você vai se sentir sozinho. Às vezes você vai ser de Deus e as tuas mãos vão estar trêmulas, e os teus pés vão estar vacilantes, e você vai se sentir sozinho. Sim, acontece isso com pessoas de Deus, acontece com homens de Deus, com mulheres de Deus. Isso acontece todos os dias. Certa vez, no meio de uma guerra, um general chegou ao seu subordinado e lhe disse: você sabe que nós estamos em menor número de soldados e somos menos aparelhados que o inimigo? Você lutaria mesmo assim comigo nesta guerra? E o seu subordinado respondeu: não conheço nem o inimigo e nem o seu poder de fogo, mas eu sei que o Senhor é o melhor comandante que um soldado pode ter. Eu sei quem eu tenho servido. As tempestades fazem uma árvore forte, as provações e lutas fazem um cristão forte. Quando Deus permite que você entre em lutas, em tempestades, Ele não quer te destruir, Ele quer te fortalecer. Nós estamos aqui nessa noite, nós estamos fazendo uma igreja nascer. Sabemos que a luta é ferrenha, sabemos que a dificuldade é grande. Olhe para nós, olhe as lutas, olhe os enfrentamentos, olha as traições,
Olha a dificuldade para você trazer uma igreja verdadeira à tona. Eu pergunto para vocês que estão aqui nessa noite, eu não tenho um superpoder, eu não tenho um superdom, eu não posso oferecer nada para vocês, mas eu tenho um desejo no meu coração. Eu tenho um desejo colocado por Deus no meu coração. Eu tenho uma ânsia de restaurar uma igreja verdadeira, que ame a Jesus acima de qualquer coisa, que ame a palavra acima de qualquer coisa. Eu tenho uma ânsia de levantar discípulos com a cara de Jesus, parecidos com Jesus. Então, você caminhar comigo, eu não posso te oferecer nada. Tudo que eu posso dizer, a gente está indo para o céu, a gente está buscando algo de Deus, não estamos brincando de ser cristão, não estamos brincando de ser igreja. Sim, eu estou desejoso e não vou parar enquanto não ver o avivamento nesse tempo. Eu não vou parar. Pode o diabo me contrariar, pode o inferno tentar fazer eu desistir, pode os demônios se levantar, pode as pessoas se levantar, mas eu não vou parar. Vou falar em alto e bom som para o inferno ouvir. Eu não vou parar. Eu não voltei para essa cidade para desistir. Eu não voltei para essa cidade para retroceder. Eu vou até o fim, em nome de Jesus. Eu vou até o fim, em nome de Jesus. E eu pergunto para vocês, vocês vão comigo? Vocês são os valentes que vão se levantar junto comigo e dizer, não vamos parar, não vamos desistir, não vamos retroceder, estamos juntos. Quem está junto? Quem está junto, levante a sua mão. Amém. Que Deus te levante você com uma unção e um poder novo nesse tempo. Que Deus dê autoridade nas tuas palavras. Que Deus dê autoridade nas tuas atitudes. Que Deus te levante como um valente forte. E que você diga, eu não perco este avivamento por nada desta vida. Eu vou até o fim, eu vou até o fim, com 1, com 10, com 100, com 1000, com 10.000,